Meu nome é Fiona Mercer. Tenho 34 anos, sou enfermeira de pronto-socorro e mãe solo. Na véspera de Natal passada, enquanto eu estava até o peito envolvida em uma parada cardíaca no Hospital Comunitário Riverside, meus sogros fizeram minha filha de 10 anos ficar em pé num canto da sala de jantar deles por 6 horas, com fome, tremendo, com um cartaz de papelão escrito à mão pendurado no pescoço que dizia: vergonha da família. O crime dela. Dizer a verdade à mesa do jantar. Eu não gritei. Não chorei. Dirigi até em casa, coloquei minha filha na cama e abri uma caixa que eu não tocava havia 3 anos. Os arquivos do meu falecido marido. O que encontrei lá dentro mudou tudo. 48 horas depois, meu celular não parava de vibrar. Não eram pedidos de desculpa, era pânico. Antes de continuar, se essa história fala com você, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se você realmente quiser saber o que aconteceu depois. E já que está aqui, deixe um comentário. De onde você está ouvindo agora? E que horas são aí? Agora, deixe-me levar você de volta ao dia 24 de dezembro, a noite em que as luzinhas da nossa pequena árvore de Natal ainda piscavam quando recebi a ligação do hospital. Eu tinha colocado a mesa para 2. Era algo que eu tinha começado a fazer depois que Ryan morreu, para que nossas pequenas tradições parecessem intencionais, e não solitárias. Bombinhas de papel da loja de R$1, velas de cranberry que Lily escolheu sozinha. Uma lasanha esfriando no balcão, porque Lily uma vez disse que peru era chato e eu nunca discuti com essa lógica. A árvore tinha 1,5 m, já vinha com luzes, um pouco torta. Lily tinha enrolado cada galho com festão prateado até parecer uma bola de discoteca passando por uma crise de identidade. Eu amei. Faltavam 15 minutos para nos sentarmos quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava Riverside ER e meu estômago afundou antes mesmo de eu atender. Fiona, aqui é a Tânia. O Greg desmaiou em casa. Perda de consciência. Estão trazendo ele agora. Hoje à noite só temos 2 enfermeiras. Eu preciso de você. Greg era o nosso enfermeiro-chefe. A Tânia não ligaria na véspera de Natal se não fosse sério. Fiquei parada na cozinha, olhando para a lasanha, segurando o telefone com tanta força que os nós dos meus dedos doíam. Lily estava no quarto, vestindo o vestido de veludo vermelho em que eu tinha costurado a barra à mão, porque o modelo da loja era 5 centímetros longo demais. Ela tinha feito uma caixa de presente para a avó, pintada por ela mesma, verde com dourado, com um cartão que dizia: para a vovó Judite, Feliz Natal, com amor, Lily, escrito na sua cursiva cuidadosa da 5ª série. Não havia mais ninguém para ligar. Meus pais moravam no Oregon. Grace já estava trabalhando no plantão. A única opção a menos de 10 minutos da nossa casa era o jantar anual de Natal da Judite, 20 parentes, um presunto com cobertura de mel e aquele tipo de calor humano que sempre vinha com condições. Disquei o número da Judite. Ela atendeu no primeiro toque. Fiona, que maravilha! Claro, traga a Lily. Vamos adorar recebê-la. A voz dela estava alegre, mais alegre do que o normal. Aquilo deveria ter sido meu primeiro aviso. Ajoelhei-me diante da Lily, ajeitei a gola do vestido vermelho e entreguei a ela a caixa de presente. A vovó Judite vai cuidar de você hoje à noite, tá bem? A mamãe precisa ir salvar alguém no trabalho. Lily me abraçou na porta. O ar saiu da boca dela em uma nuvem branca, 28 graus negativos e caindo. Volta antes da meia-noite, mãe. Promete. Prometo. Eu não cumpri essa promessa. O pronto-socorro na véspera de Natal é um tipo específico de caos. Cheira a antisséptico e canela. Sempre tem alguém que leva biscoitos, e eles ficam no balcão da enfermagem ficando murchos enquanto a gente corre de um lado para o outro. Naquela noite, tivemos um engavetamento de 3 carros na rodovia 17, uma criança pequena com convulsão febril, 2 intoxicações alcoólicas e a cadeira vazia do Greg nos lembrando de que estávamos com a equipe reduzida. Eu funcionava no piloto automático. Funciona o acesso. Confere o monitor. Atualiza o prontuário. Próximo paciente. Minhas mãos sabiam exatamente o que fazer, mesmo quando minha mente insistia em vagar 10 minutos ao sul, até a casa da Judite,
onde minha filha estava sentada à mesa com um monte de pessoas que compartilhavam o sobrenome dela, mas nunca tinham perguntado uma única vez como ela ia na escola. Às 22h17, finalmente tive uma pausa de 90 segundos. Peguei o celular atrás do carrinho de suprimentos. 3 chamadas perdidas da Lily. Uma mensagem enviada às 21h43, mãe, por favor vem me buscar. Sem contexto, sem emojis. A Lily sempre usava emojis. Meu polegar já estava no botão de retornar a ligação quando a chamada completou, mas não foi a voz da Lily do outro lado. Fiona, é a Judite. Calma, controlada, a mesma voz que ela usava em arrecadações da igreja. A Lily está bem. Só está sendo um pouco dramática. Está brincando com os primos agora. Foque no seu plantão, querida. Eu não ouvi nada ao fundo. Nenhuma risada de criança, nenhuma música, apenas o zumbido baixo de uma lava-louças. Posso falar com ela? Ela está no outro cômodo. Depois eu peço para ela te ligar. Ela desligou antes que eu pudesse insistir. Fiquei encarando o telefone. Então a Tânia chamou um código azul na baia 4 e eu saí correndo. Só às 0h40, trocando o uniforme no vestiário, é que rolei de volta até a mensagem da Lily e percebi a foto que ela tinha anexado. Eu tinha perdido aquilo no meio do caos. A imagem estava escura, borrada, tirada de um ângulo baixo, como se ela tivesse segurado o celular contra o colo e tocado na tela às cegas. Dava para ver o canto de um cômodo, a borda de uma cadeira de jantar e, sobre o peito da Lily, a parte inferior de algo retangular. Papelão, talvez, com letras pretas que eu mal conseguia ler. Ampliei a imagem. Meus dedos ficaram gelados. Só consegui distinguir 2 palavras, família e vergonha. Eu estava no carro em menos de 3 minutos. A luz da varanda da casa da Judite estava apagada. Todas as outras casas da Maple Ridge Lane estavam com as luzes de Natal acesas, mas o número 414 estava escuro, como se a festa tivesse sido desmontada e fingido que nunca aconteceu. Bati à porta. Depois bati mais forte. Judite abriu usando um hobby de seda, os óculos de leitura empurrados para o alto da cabeça, como se estivesse se preparando para dormir, como se fosse perfeitamente normal que minha filha de 10 anos ainda estivesse ali à 1h20 da manhã. Fiona, minha nossa, você podia ter esperado eu passar por ela. A sala de estar cheirava a canela e detergente. A longa mesa de jantar já estava limpa, as cadeiras devidamente empurradas para dentro. A única coisa fora do lugar era minha filha, sentada no sofá de 2 lugares no canto mais distante da sala, o vestido de veludo vermelho amassado, os olhos inchados e as mãos apoiadas sobre um pedaço de papelão no colo, como se ela tivesse esquecido que aquilo estava ali. O cartaz tinha mais ou menos 30 por 45 centímetros, cortado de uma caixa de transporte, escrito com caneta preta grossa, na mesma letra cursiva arredondada que a Judite usava nos cartões de Natal todos os anos. Eu reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Vergonha da família. Lily ergueu os olhos para mim e não disse uma palavra. Não precisava. Os olhos dela diziam tudo. Horas de tudo. Atravessei a sala, me ajoelhei diante dela e, com cuidado, tirei o cartaz do seu peito. O barbante usado para pendurá-lo em seu pescoço tinha deixado uma marca vermelha na pele. Dobrei o cartaz 1 vez, 2, e o enfiei no bolso do meu casaco. Então olhei para Judite. Ela estava parada na porta da própria sala, braços cruzados, queixo erguido, esperando que eu gritasse. Eu não gritei. Peguei minha filha no colo, levei-a até o carro e a coloquei no cinto. Fechei a porta em silêncio. Dei a volta, sentei no banco do motorista, liguei o motor e fui embora do número 414 da Maple Ridge Lane sem dizer uma única palavra a Judite Mercer. Não porque eu não tivesse nada a dizer, mas porque o que eu tinha a dizer, eu diria com documentos. Lily não falou nada nos primeiros 4 minutos do trajeto. Eu não pressionei. Aumentei o aquecedor para 26 graus e virei as saídas de ar para o lado dela. As mãos dela estavam geladas quando a peguei no colo. Então, em algum ponto entre o posto de gasolina e a nossa rua, ela começou a falar. Baixo, sem emoção, do jeito que as crianças falam quando aprendem que seus sentimentos não importam. Eu falei uma coisa no jantar, mãe, sobre o tio Derek. O que você disse?
Eu ouvi ele falando no telefone na casa da vovó, semana passada, quando eu estava no corredor. Ele estava falando de pegar dinheiro da minha coisa da faculdade, aquela que o vovô fez. Ele disse que precisava para alguma coisa. Eu não entendi tudo. Ela fez uma pausa, puxando um fio solto do vestido. No jantar, a tia Karen estava falando que o tio Derek tinha comprado coisas novas pro caminhão dele, e eu falei, isso é do dinheiro da minha faculdade? Eu não quis ser má. Eu só perguntei. Apertei o volante com tanta força que os nós dos meus dedos estalaram. E depois, o que aconteceu? Todo mundo ficou muito quieto. O tio Derek disse que eu estava inventando coisas. A vovó Judith disse que eu era mentirosa e que precisava aprender o que acontece com mentirosos na família Mercer. Ela pegou o papelão na garagem e escreveu nele. Fez eu usar. Disse para ninguém me dar comida até eu pedir desculpa por mentir. Alguém disse alguma coisa? Alguém, pelo menos. A tia Karen riu. Os primos foram para o outro quarto. Ninguém falou nada, mãe. Encostei o carro na Birchwood Drive, a 3 quarteirões da nossa casa. Soltei o cinto, me inclinei para o lado e envolvi minha filha com os braços. Ela estava tremendo, não chorando, apenas tremendo, como se o corpo dela tivesse gastado todas as lágrimas horas antes. Lily, você não é mentirosa. Você disse a verdade, e eu tenho tanto orgulho de você. Mãe, eu sou uma pessoa ruim? Não, meu amor. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela adormeceu encostada no meu ombro antes mesmo de eu entrar na nossa garagem. Levei-a para dentro no colo, fiz um sanduíche de pasta de amendoim, sentei na beira da cama enquanto ela comia em mordidas meio adormecidas e li 2 capítulos de O Único e Incomparável Ivan até a respiração dela ficar lenta. Então fechei a porta do quarto, fui até a cozinha e fiz algo que não fazia havia 3 anos. Olhei para a caixa na prateleira mais alta do armário do corredor, aquela com a etiqueta Ryan. Documentos, que eu tinha enfiado lá em cima na semana seguinte ao funeral e nunca mais aberto, porque toda vez que vi a letra dele, me faltava o ar. Puxei a caixa para baixo, mas antes fiz café, porque o que eu estava prestes a fazer exigia a cabeça muito clara. A caixa era daquelas padrão de arquivo, de papelão branco, com a letra do Ryan escrita de caneta azul na lateral. Dentro havia a papelada do seguro de vida, que eu já tinha resolvido, nossa certidão de casamento, a certidão de nascimento da Lily, um maço de fotos da nossa lua de mel em Shenandoah e, bem no fundo, um envelope pardo lacrado com fita adesiva transparente. O envelope era mais pesado do que eu esperava. Abri com uma faca de cozinha. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era uma cópia autenticada de uma escritura de transferência, datada de 14 de abril, 4 meses antes do acidente do Ryan. Ela transferia a propriedade integral do imóvel da 26 Birchwood Drive nossa casa, o terreno, tudo de Ryan Mercer para Fiona Mercer, assinada pelo Ryan, reconhecida em cartório e carimbada pelo escrivão do Tribunal do Condado de Henley, na Virgínia. O segundo era uma impressão do site do registro do condado confirmando que a escritura tinha sido protocolada e registrada. Oficial. Legal. Concluído. O terceiro era um bilhete escrito à mão em papel amarelo de bloco jurídico, dobrado 2 vezes. Fiona, esta casa é sua e da Lily. Eu cuidei disso. Não deixe ninguém dizer o contrário. R. Li aquilo 3 vezes. Na terceira, a letra ficou borrada porque minhas mãos tremiam, não de tristeza, mas de algo mais difícil de nomear, algo entre fúria e alívio e o desejo dolorido de que ele tivesse me contado isso pessoalmente. Por 3 anos, eu vivi naquela casa acreditando que ela ficava em terras da família Mercer, que a Judith podia revogar nosso direito de estar ali com um único telefonema. Essa crença me manteve em silêncio diante de cada comentário passivo-agressivo, de cada ombro frio nos jantares de família, de cada vez que a Judith me lembrava que aquela propriedade estava na família Mercer havia 2 gerações. Ela estava na família Mercer. Estava no meu nome. Abri o notebook, acessei o portal de registros de imóveis do condado de Henley e digitei nosso endereço. A tela carregou. Proprietária registrada, Fiona Mercer. Fechei o notebook, peguei o bilhete do Ryan e o apertei contra o peito por um longo momento. Então deixei o bilhete de lado, abri uma nova aba no navegador e pesquisei, direitos do proprietário na Virgínia, remoção de ocupante, aviso de 30 dias.
Eram 3h47 da manhã do dia 26 de dezembro. Minha filha estava segura na cama dela e, pela primeira vez em 3 anos, eu sabia exatamente onde estava, em terreno meu. O telefone tocou às 8h02. Eu estava na segunda xícara de café, sentada à mesa da cozinha com um bloco jurídico cheio de anotações, e a Lily ainda dormia. Identificador de chamadas, Judith Mercer. Deixei tocar 4 vezes. Depois atendi, não porque eu quisesse falar, mas porque eu queria ouvir. Fiona. A voz dela estava quente, preocupada, perfeitamente calibrada. A voz de uma mulher que tinha ensaiado a frase de abertura. Eu fiquei preocupada com você. Você saiu tão abruptamente ontem à noite, sem nem se despedir. Isso não é do seu feitio. Eu não disse nada. Olha, eu sei que a situação com a Lily pode ter parecido dura, mas aquela criança precisa de estrutura. Fiona, você a mima demais. Ela fez uma acusação muito séria à mesa do jantar, na frente de toda a família, e precisava entender que ações têm consequências. Deixei o silêncio se alongar. Judith o preencheu, como eu sabia que faria. O Derek já explicou a situação da conta. Ele pegou uma quantia pequena, temporariamente. Vai devolver. É um assunto de família. A Lily não tinha o menor direito de trazer isso à tona na frente de todo mundo. Ela o envergonhou. Ela me envergonhou. Aí estava. Não Lily se machucou. Não eu passei dos limites. Lily a envergonhou. Eu entendo, Judith. Ótimo. Então podemos seguir em frente. E, Fiona? A voz dela desceu meio tom, do jeito que sempre fazia quando ela puxava sua alavanca. Eu não deveria ter que dizer isso, mas você mora em propriedade da família Mercer. Seria muito desagradável se esse tipo de drama tornasse esse acordo complicado. Olhei para a escritura sobre a mesa à minha frente, para a letra do Ryan, para o carimbo do registro do condado. Eu entendo, Judith. Obrigada por ligar. E desliguei. Mais tarde, ela iria repassar aquela conversa na cabeça e achar que tinha vencido. Achar que a ameaça tinha surtido efeito, que eu era mais uma vez a nora quieta que sabia o seu lugar. Ela não fazia ideia de que eu tinha acabado de gravar cada palavra. A Virgínia é um estado de consentimento de uma única parte. Salvei o arquivo, marquei com data e hora e o coloquei numa nova pasta no desktop. Dei à pasta o nome de vermelho. Às 10h14, o Derek mandou mensagem. Sem cumprimento, sem pontuação, só veneno. Quem essa sua filha pensa que é? Ela fica escutando conversas privadas e depois sai falando na ceia de Natal. Você precisa ensinar essa garota o lugar dela. Print da tela. Data e hora. Salvar. 40 segundos depois, uma segunda mensagem. Se você transformar isso em um problema, eu conto pra todo mundo sobre seus surtos mentais depois que o Ryan morreu. A mamãe tem isso documentado. Não me teste. Print. Salvar. Eu nem me dei ao trabalho de pensar se a Judith realmente tinha alguma documentação. Não importava. O que importava era que o Derek, por escrito, tinha acabado de confirmar 2 coisas. Ele estava com medo do que a Lily disse. E o primeiro instinto dele foi ameaçar. Uma terceira mensagem. Sem a família Mercer, você não é nada além de uma enfermeira de plantão noturno com uma filha mentirosa. Print da tela. Salvar. Eu estava no meio da organização da pasta quando a Grace ligou. A voz dela tinha aquele tom tenso e controlado que ela usava quando estava furiosa em nome de outra pessoa. Fiona, você está online? Já viu o Facebook? Eu não tinha visto. Abri o aplicativo. Karen Mercer, esposa do Derek, tinha postado 40 minutos antes no grupo Henley County Community Fellowship. 312 membros. A postagem dizia: triste compartilhar que nossa reunião de família foi interrompida neste Natal por um membro da família que escolheu afastar uma avó amorosa de seu único neto. Por favor, mantenham Judith em suas orações enquanto ela enfrenta essa situação dolorosa. Família deveria vir em primeiro lugar. 47 curtidas. 12 compartilhamentos. Um comentário de alguém chamada Brenda.
É por isso que os valores familiares estão desaparecendo. Orando pela Judite. Print da postagem, dos comentários, da contagem de compartilhamentos, do horário. Tudo foi para a pasta vermelha. Grace perguntou: o que você vai fazer? Nada. Online e offline. Vou ligar para um advogado. Grace apareceu ao meio-dia com 2 cafés, um saco de bagels de canela e um livro de colorir para Lily. Esse era o jeito da Grace. Ela nunca chegava de mãos vazias. E sempre pensava primeiro na criança. Lily estava no chão da sala, ainda de pijama, quieta, mas bem. Já tinha tomado café da manhã. Não mencionou a noite anterior. Eu também não forcei. Haveria tempo para essa conversa com um profissional na sala, não só eu tentando me virar sozinha. Grace e eu nos sentamos à mesa da cozinha com a porta entreaberta para podermos ouvir a Lily cantarolando junto com alguma coisa no tablet. Coloquei tudo sobre a mesa, o cartaz, a foto, as mensagens do Derek, a ligação da Judite, a postagem da Karen no Facebook, por fim, a escritura. Grace pegou a escritura de cessão de direitos, leu 2 vezes e a pousou lentamente. O Ryan fez isso 4 meses antes do acidente. Ele não te contou porque sabia. Grace olhou para mim. Ele conhecia a família dele, Fiona. E garantiu que você teria onde pisar. Literalmente. Encostei os olhos no bilhete amarelo com a letra dele e senti algo se romper atrás do externo, não era luto. O pior disso eu já tinha atravessado anos atrás. Aquilo era mais perto de gratidão, afiada, dolorida. Você precisa do Nathan Cordeireiro, disse Grace. Direito imobiliário e de trust. Meu ex usou ele no divórcio. Ele é minucioso, rápido e não gosta de drama. Ele gosta de documentos. Eu não quero uma guerra, Grace. Eu só quero a Lily segura. Grace estendeu a mão por cima da mesa e pousou a dela sobre a minha. Isso não é uma guerra. É proteger o que é seu. O Ryan já te entregou o escudo. Você só precisa pegá-lo. Liguei para o escritório do Nathan Cordeireiro às 12h34. A assistente disse que ele poderia me atender na tarde seguinte, 27 de dezembro, às 2h. Aceitei o horário. Naquela noite, depois que a Lily adormeceu, fiquei sentada na sala escura, com a árvore de Natal ainda piscando e a pasta vermelha no colo. 7 itens e contando. Todos com data e hora registradas. Todos salvos na nuvem, em um pendrive e também impressos, dentro de um envelope que entreguei a Grace para guardar. Eu ainda não sabia o que o Nathan Cordeireiro encontraria quando olhasse mais fundo as finanças da família Mercer, mas tinha a sensação de que o que a Lily tinha ouvido era só o começo. Para entender por que eu fiquei em silêncio por 3 anos, é preciso entender a família Mercer. Ryan era o filho mais velho, o responsável, aquele que pagava o IPTU da casa da mãe quando ela esquecia, que dirigia 4 horas para consertar o encanamento no fim de semana de ação de graças, que assinou como fiador do financiamento do carro do Derek quando ele tinha 23 anos e já tinha estourado um cartão de crédito. Derek era 5 anos mais novo e operava sob um conjunto de regras completamente diferente. Quando Derek perdia um emprego, era azar. Quando precisava de dinheiro, era temporário. Quando aparecia no jantar de Natal com uma jaqueta de couro nova e nenhuma explicação, ninguém fazia perguntas, porque fazer perguntas na família Mercer era considerado uma forma de agressão. Ryan via tudo isso. Ele nunca dizia de forma tão direta, mas eu sabia ler nas entrelinhas do que ele me contava. Numa noite, cerca de 1 ano antes de morrer, ele disse: meu pai abriu um 529 para Lily, 47 mil. A mamãe ficou como custodiante porque eu estava em missão quando o papai fez a papelada, mas o dinheiro é da Lily. Eu preciso que você saiba disso. Perguntei por que ele estava me dizendo aquilo como se fosse um aviso. Ele apenas apertou minha mão e disse: porque minha família ama mais a ideia do dinheiro do que as pessoas que ele deveria ajudar. Harold Mercer, pai do Ryan, morreu 2 anos antes dele. Depois da morte do Harold, Judith se tornou o centro gravitacional da família, e a gravidade dela tinha preferência. Derek era a lua que ela puxava para mais perto. Eu era o cometa que ela tolerava em órbita. Útil, distante e destinado a se apagar em silêncio. Quando Ryan morreu, a primeira coisa que Judith me perguntou não foi no funeral,
mas no hospital, enquanto eu ainda usava as roupas em que tinha dormido por 2 dias, foi sobre o seguro de vida. Não como você está, não como está a Lily. O seguro de vida. Usei esse dinheiro para pagar as dívidas médicas do Ryan e manter a Lily e a minha tona. Judith sugeriu que eu dividisse uma parte com o Derek, que estava passando por dificuldades. Eu disse não. Foi a única vez que eu a enfrentei diretamente, e ela nunca esqueceu. A partir daí, a temperatura foi caindo aos poucos, até despencar de vez. Menos convites, ligações mais curtas, comentários em encontros de família, altos o suficiente para eu ouvir. A Lily anda tão quieta. Será que puxou a quem? E sempre, por baixo de tudo, o lembrete: você mora em terras da família Mercer, Fiona. Não esqueça quem tornou isso possível. Eu não esqueci. Só ainda não sabia que não era verdade. O escritório do Nathan Cordeireiro ficava no segundo andar de um prédio de tijolos reformado na Main Street, em cima de uma padaria. Toda a escada cheirava a pão de fermentação natural. Era o tipo de detalhe ao qual meu cérebro se agarrava, porque o resto de mim funcionava com apenas 4 horas de sono e um nível de ansiedade que eu controlava à base de pura disciplina profissional. Ele tinha por volta de 40 e poucos anos, mesa organizada, nenhuma foto de família, apenas diplomas na parede e uma bandeira do estado da Virgínia no canto. Apertou minha mão, indicou a cadeira e disse: conte tudo. Comece pelo imóvel. Coloquei a pasta vermelha sobre a mesa dele e a abri como se fosse um prontuário. Primeiro, a escritura. Nathan examinou a escritura de cessão de direitos por 2 minutos sem dizer nada. Conferiu o selo do cartório, o carimbo de registro, as linhas de outorgante e outorgada. Em seguida, abriu os registros de imóveis do condado de Henley na própria tela, digitou o endereço e virou o monitor para mim. Senhora Mercer, esta escritura é válida e está devidamente registrada. A senhora é a única proprietária legal do imóvel da 26 Birchwood Drive e do terreno de 0,8 acre onde ele se encontra. Não há ônus, nem penhora, nem coproprietário. Soltei o ar. Nem tinha percebido que estava prendendo a respiração. Agora, ele disse, me conte sobre o 529. Contei o que eu sabia. Harold Mercer tinha criado o plano para Lily. $47 mil. Judith listada como custodiante. Ryan acreditava que o dinheiro não tinha sido mexido. Lily ouviu o Derek falando sobre saques. Nathan acessou o portal da conta custodial 529, pediu as informações que eu tinha o número do seguro social da Lily, o nome do Harold como contribuinte original e enviou uma solicitação de consulta à instituição financeira que administrava o plano. Teremos o histórico completo de transações em 5 a 7 dias úteis, disse ele. Então fez uma pausa, a caneta suspensa sobre o bloco. Quanto a senhora acha que ainda tem lá? Eu não sei. A Lily ouviu o Derek dizendo que precisava do dinheiro. Estou torcendo para que ela tenha entendido errado. E, se não entendeu, eu quero cada centavo explicado. Nathan assentiu e anotou algo. Depois ergueu os olhos. Mais uma coisa. Fiz uma verificação padrão do seu imóvel. O seu endereço, 26 Birchwood, consta atualmente com isenção de residência principal. A senhora sabe quem solicitou isso? Eu não solicitei isenção nenhuma. Para falar a verdade, eu nem sabia o que era isso. Nathan explicou, uma redução de imposto para a residência principal declarada pelo proprietário do imóvel. Só que eu não tinha declarado. Alguém tinha. O pedido está em nome de Judith Mercer, disse Nathan, usando o seu endereço. A sala ficou muito silenciosa. O cheiro de pão vindo lá de baixo, de repente, parecia cheiro de algo queimando. O que isso significa? Significa que sua sogra vem declarando um benefício fiscal sobre um imóvel que não lhe pertence há aproximadamente 3 anos. Ele fez uma pausa. Isso é fraude fiscal, senhora Mercer. Em nível de condado. Fiquei sentada na cadeira do Nathan fazendo as contas sem querer. 3 anos de imposto predial reduzido sobre uma casa que ela não possuía. 3 anos de um benefício ao qual ela não tinha direito. Registrado discretamente, provavelmente poucas semanas após a morte de Ryan, quando eu estava devastada demais para perceber qualquer coisa que não fosse manter Lily alimentada e aparecer para meus plantões.
Ela não tinha apenas me controlado com a ameaça de tirar a casa de mim. Ela estava lucrando com a casa. A minha casa. Quanto estamos falando? Perguntei. Nathan abriu o site do avaliador do condado. A isenção de residência principal do condado de Henley reduz o imposto anual sobre a propriedade em cerca de $2.800. Em 3 anos, isso dá aproximadamente $8.400 em impostos atrasados, mais multas, geralmente de 25%. Então, estamos falando de algo em torno de $10.500 que Judith Mercer deve ao condado. Ele deixou o número pairar no ar. Senhorita Mercer, quero ser claro quanto às suas opções. Ele foi enumerando nos dedos, do mesmo jeito que eu já tinha visto cirurgiões contarem instrumentos. Primeiro, você pode enviar uma notificação de 30 dias a qualquer pessoa que esteja ocupando sua propriedade sem autorização. Isso inclui a oficina do Derek no seu terreno. Segundo, você pode registrar uma denúncia junto ao avaliador do condado sobre a isenção de residência fraudulenta. Terceiro, dependendo do que os registros do Plano 529 mostrarem, você pode entrar com uma ação civil pelo uso indevido dos fundos educacionais. Cada uma dessas ações é independente. Você pode fazer uma, 2 ou as 3. Olhei para a pasta sobre a mesa dele, a placa, as mensagens, a escritura, o correio de voz. Todas as 3, eu disse. E tudo por correio registrado. Nathan pausou a caneta pela primeira vez desde que eu me sentara. Ele me observou do mesmo modo que eu observo pacientes que chegam calmos com um ferimento que deveria fazê-los gritar. Tenho feito isso há 20 anos, disse ele. Disputas familiares por propriedades, questões de herança, casos de fraude, mas 3 violações vindas da mesma casa contra a mesma pessoa, isso não é comum. Sou enfermeira de pronto-socorro, senhor Cordeireiro. Eu não entro em pânico. Eu faço triagem. Ele quase sorriu. Então vamos colocar isso no papel. Ele abriu um bloco jurídico novo, destampou a caneta, e passamos a hora seguinte redigindo 3 documentos que chegariam às portas de Judith e Derek Mercer antes da véspera de Ano Novo. Naquela noite, depois do escritório do Nathan, depois de buscar Lily no apartamento da Grace e preparar para nós 2 sanduíches de queijo quente com sopa de tomate, o pedido de conforto da Lily, sentei à mesa da cozinha às 11 da noite e montei meu arsenal. Sou enfermeira. Eu sei documentar. Sei que documentação não é apenas registro. É a diferença entre um caso e uma história. E eu tinha terminado de contar histórias para pessoas que só ouviam o que queriam. Abri a pasta vermelha e organizei tudo em ordem cronológica. A escritura de transferência registrada e carimbada. As impressões dos registros de propriedade do condado. O bilhete escrito à mão por Ryan. O comprovante da consulta à conta 529 feito no escritório do Nathan. A mensagem de texto da Lily e a foto borrada da noite de Natal, com horário marcado às 21h43. A placa de papelão com vergonha da família, na caligrafia de Judith, agora selada dentro de um saco Ziploc de 1 galão. A ligação telefônica gravada de Judith. 26 de dezembro, 8h02 da manhã. 3 capturas de tela das mensagens ameaçadoras de Dererick, das 10h14 às 10h16. A postagem de Karen no Facebook e seus 12 compartilhamentos. O registro da isenção de residência principal e o nome de Judith vinculado ao meu endereço. 10 itens, cada um identificado, datado e armazenado em 3 locais diferentes, backup na nuvem, um pendrive na gaveta do meu criado mudo e um conjunto impresso dentro de um envelope lacrado no apartamento da Grace. Nathan havia preparado 3 documentos de saída, um aviso de desocupação em 30 dias endereçado a Derek Mercer, na oficina instalada no meu terreno, uma carta de cobrança endereçada a Judith Mercer exigindo a devolução integral dos fundos educacionais 529 utilizados indevidamente, e uma denúncia formal ao avaliador do condado de Henley sobre a isenção de residência fraudulenta. Todos prontos para envio por correio registrado, com aviso de recebimento. Prendi os comprovantes de rastreamento com um clipe na frente da pasta e a fechei. Havia mais uma decisão que tomei, algo que Nathan não tinha sugerido. Quando eu enviasse as cartas registradas, não iria simplesmente deixá-las no correio. Eu entraria, passaria cada uma por cima do balcão e veria o funcionário carimbá-las. Eu queria sentir o peso sair das minhas mãos. Não era sobre vingança. Vingança é barulhenta.
Aquilo era algo mais silencioso. Aquilo era consequência, endereçada e carimbada. Quero pausar aqui por um instante. Se você chegou até aqui, provavelmente está sentado em algum lugar agora com o maxilar travado e o peito pesado, porque ou já viveu algo assim ou viu alguém que ama passar por isso. Eu estava exatamente onde você está, sentada a esta mesa, pasta fechada, coração aberto, apavorada e, ao mesmo tempo, absolutamente certa. Se essa história está tocando você, clique em curtir para eu saber que você ainda está comigo. E se você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu filho seguro, deixe um comentário. Vou ler todos. Agora, de volta a 28 de dezembro. A agência dos Correios do Condado de Henley, na Rota 12, estava silenciosa na manhã de 28 de dezembro. Apenas uma atendente atrás do balcão, uma mulher na casa dos 50 anos, com óculos de leitura presos a uma corrente de miçangas, cantarolando algo que eu quase reconheci como Silver Bells. Coloquei 3 envelopes sobre o balcão, todos brancos, padronizados, com o endereço de retorno de Nathan Cordeireiro impresso no canto superior esquerdo e o nome do destinatário digitado de forma limpa logo abaixo da janela. Correio registrado, com aviso de recebimento, os 3. A atendente pesou cada um, imprimiu as etiquetas verdes de registro e as colou. Depois carimbou cada envelope com um baque satisfatório. Aquele tipo de som que lembra que o serviço postal vem entregando consequências desde 1775. Envelope 1, aviso de desocupação em 30 dias, endereçado a Derek Mercer, na estrutura da oficina localizada na 26 Birwood Drive. Envelope 2, carta de cobrança exigindo a devolução de $42.800 em fundos educacionais 529 utilizados indevidamente, endereçada a Judith Mercer, na 414 Maple Ridge Lane. Envelope 3, denúncia formal ao escritório do avaliador do Condado de Henley sobre o registro fraudulento da isenção de residência principal feito por Judith Mercer. Paguei $23,70 em selos. A atendente me entregou 3 comprovantes de rastreamento. Fotografei cada um, enviei os números para Nathan por mensagem e deslizei os recibos para dentro da pasta vermelha. 3 envelopes, peso combinado de menos de 60 gramas cada. Mas quando chegassem eles chegariam, porque correio registrado sempre chega, carregariam o peso de cada noite em que engoli em seco a mesa de Judith. De cada vez que Dererick havia sorrido com desprezo para mim do outro lado da sala, de cada sussurro, lembre-se de em que terreno você está? Voltei para o carro no ar gelado de dezembro. Minha respiração saía em nuvens. O céu estava naquele cinza chapado da Virgínia que significa que mais frio está a caminho. Conferi o aplicativo de rastreamento do USPS antes de ligar o motor. Entrega estimada entre 30 e 31 de dezembro, bem na virada do ano novo. Havia algo de poético nisso. Um ano terminando, um silêncio se quebrando e 3 envelopes seguindo seu caminho pelo sistema, imparáveis e indiferentes, como as consequências deveriam ser. A disputa pela propriedade era uma coisa, o dinheiro era outra, mas havia uma camada por baixo de tudo aquilo que eu não podia resolver com o correio registrado, o fato de minha filha ter sido abusada emocionalmente por um membro da família, em uma sala cheia de adultos que não fizeram nada. Sou enfermeira registrada no estado da Virgínia. Sou uma denunciante obrigatória. Isso significa que, se tenho motivo razoável para suspeitar que uma criança foi abusada ou negligenciada, sou legalmente obrigada a reportar. Não há exceção para a família. Não há exceção para o Natal. Na tarde de 28 de dezembro, depois de deixar os envelopes no correio, liguei do meu carro estacionado para a linha direta do Serviço de Proteção à Criança do Departamento de Serviços Sociais do Condado de Henley. Dei meu nome, minhas credenciais e um relato claro e factual do que aconteceu em 25 de dezembro. Uma criança de 10 anos foi humilhada publicamente, forçada a usar um cartaz degradante, privada de comida por aproximadamente 6 horas e isolada das outras crianças como punição por dizer a verdade. Enviei a foto de Lily com registro de horário das 21h43. Entreguei o cartaz físico, agora preservado. Informei o nome de Judith, o nome de Derek e o endereço onde o incidente ocorreu. A atendente do atendimento inicial atribuiu um número de caso. Uma assistente social entraria em contato comigo em até 48 horas para agendar uma entrevista com a criança, com o meu consentimento, em um ambiente onde Lily se sentisse segura. Também liguei para a pediatra de Lily naquela mesma tarde e consegui um encaminhamento para Dra. Amara Sim,
psicóloga infantil licenciada, especializada em traumas emocionais relacionados à família. Primeiro horário disponível, 3 de janeiro. Eu aceitei. Ao longo da minha carreira, denunciei centenas de casos suspeitos de abuso. Já liguei para a linha direta de boxes de emergência fechados por cortinas, às 2 da manhã, sussurrando para que o responsável na sala de espera não ouvisse. Nunca fica mais fácil. Mas, desta vez, foi diferente. Desta vez, eu não estava ligando por causa do filho de um estranho. Eu estava ligando por causa da minha filha, e minha mão não tremeu nenhuma vez. Naquela noite, fiz algo radical, guardei a pasta. Não para sempre, só por aquela noite. Porque minha filha precisava mais de macarrão com queijo do que de uma mãe curvada sobre documentos legais. E eu já tinha passado os últimos 3 dias sendo estratégica. Lily merecia algumas horas de mim sendo apenas mãe. Nós preparamos tudo juntas. Ela mexia o molho de queijo enquanto eu cozinhava o macarrão, e me contou sobre um livro que estava lendo, The One and Only One, sobre um gorila em um shopping que encontra uma forma de mudar a própria vida por meio de um desenho. Ela falava do livro do mesmo jeito que falava de tudo que amava, rápido, com o corpo inteiro, mãos gesticulando, olhos arregalados, completamente viva. Mãe? O Ivan não grita com ninguém. Ele só desenha a verdade, e as pessoas finalmente enxergam. Quase deixei o escorredor cair. Comemos no sofá, com a árvore de Natal ainda ligada. Eu ainda não tinha guardado as decorações. Normalmente, já teria feito isso, mas havia algo naquelas luzinhas piscando que parecia necessário, como se a casa precisasse lembrar que o Natal tinha começado bem, mesmo que tivesse terminado em algo terrível. Lily se aconchegou em mim, o prato equilibrado nos joelhos, e disse: "A gente pode ficar assim? Assim como? Só nós duas, na nossa casa, com as luzes acesas." "Pode sim, Lily. A gente pode ficar exatamente assim." Ela adormeceu encostada no meu braço por volta das 8h30. Levei-a para a cama, puxei a colcha até o queixo e beijei sua testa. Ela cheirava queijo, shampoo e há 10 anos da melhor coisa que eu já fiz na vida. Fiquei um instante no corredor, do lado de fora do quarto, ouvindo sua respiração. Então meu celular vibrou. Atualização de rastreamento do USPS. Envelope 1. Status: saiu para entrega. Previsão de chegada em 30 de dezembro, amanhã. Apaguei a luz do corredor, voltei para a cozinha e deixei o silêncio se acomodar ao meu redor como uma armadura. Nathan ligou às 9h15 da manhã seguinte, 29 de dezembro. A voz dele tinha o mesmo tom controlado de sempre, mas eu já estava aprendendo a diferença entre o tom de "estou confirmando informações" e o de "você precisa ouvir isso." Era o segundo. Senhora Mercer, 2 atualizações. Primeiro, o escritório do avaliador do condado recebeu sua denúncia. Eles abriram uma revisão. O prazo padrão é de 10 dias úteis para avaliação inicial. Se confirmarem que a isenção de residência principal foi registrada de forma fraudulenta, Judith receberá uma notificação dos impostos atrasados devidos, mais uma multa de 25%. O pagamento vence em até 90 dias após a notificação. Anotei as datas na margem do meu bloco. 10 dias úteis a partir de 28 de dezembro. A avaliação cairia por volta de 13 de janeiro. Segundo, já enviei o pedido de registros da conta 529 sob custódia. A instituição financeira confirmou o recebimento e vai liberar o histórico completo de transações em 5 a 7 dias úteis. Assim que tivermos isso em mãos, saberemos exatamente quanto foi retirado, quando e para qual conta. E, se for o que estamos imaginando, você terá 2 opções. Uma carta de cobrança para devolução voluntária, que já enviamos. Se não houver cumprimento dentro de 30 dias, eu entro com uma ação civil no Tribunal Distrital Geral do Condado de Henley. Pelo valor acima de 40 mil, isso ultrapassa o limite de pequenas causas. Estaríamos falando de uma audiência e, possivelmente, de uma sentença à revelia se eles não responderem. Quanto tempo isso levaria? Se não contestarem, de 6 a 8 semanas desde o protocolo até a sentença. Fiz as contas. Carta enviada em 28 de dezembro. Prazo de 30 dias, 27 de janeiro. Se não houver pagamento, Nathan entra com a ação no fim de janeiro e a sentença sairia em meados de março. Faça, eu disse.
E, Nathan, se eles ligarem para o seu escritório tentando negociar antes de vencerem os 30 dias, eu escuto, mas não negocio sem documentação de capacidade de pagamento e um acordo formal de parcelamento. Não trabalho com aperto de mão. Nem eu. Não mais. Desliguei, conferi o rastreamento do USPS mais uma vez. O envelope 2 agora aparecia como em trânsito para o destino e eu circulei o dia 27 de janeiro em vermelho no calendário da cozinha. 30 dias. O relógio estava correndo. 30 de dezembro, 11 horas e 47. USPS. Rastreamento atualizado. Envelope 2. Entregue. Assinado por J. Mercer. Fiquei olhando para a tela por exatamente 4 segundos. Depois, coloquei o telefone, com a tela para cima, sobre a mesa da cozinha e esperei. 43 minutos. Foi quanto levou. A primeira ligação chegou às 12 horas e 30. Eu não atendi. A voz de Judite no correio de voz era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Estridente, se desfazendo nas bordas, como alguém que acabará de descobrir que o chão onde estava pisando pertencia a outra pessoa. Fiona, o que é isso? Você me mandou uma carta de cobrança por meio de um advogado por causa de algum mal-entendido sobre a conta da Lily. Me liga agora. Correio de voz 2, 12 horas e 38. Mais alto, menos polido. Eu sou sua sogra. Eu criei o homem com quem você se casou, e você me manda documentos legais na semana seguinte ao Natal. Você tem ideia de como isso parece? Correio de voz 3, 12 horas e 51. E esse foi o que eu salvei 2 vezes, no telefone e na nuvem, porque Judith Mercer, a mulher que passou 3 anos me dizendo que minha filha era uma mentirosa, disse o seguinte: o Derek usou esse dinheiro para pagar as dívidas dele. Eu autorizei, porque ele estava em dificuldade e é isso que a família faz. Eu ia devolver. Foi um empréstimo. Fiona, você está transformando isso em algo que não é. Eu ouvi de novo. Eu autorizei. Não, o Derek agiu sozinho. Não houve um erro. Eu autorizei. A mulher que obrigou minha filha a usar um cartaz escrito vergonha da família por dizer a verdade sobre dinheiro roubado acabará de admitir, em um correio de voz gravado, que sempre soube do dinheiro desviado. Registrei o horário do áudio. Coloquei-o na pasta vermelha. E não liguei de volta. Algumas provas você precisa perseguir. Outras entram em pânico e correm direto para o seu telefone. Véspera de Ano Novo, aquele frio que faz a lingueta da caixa de correio travar. Rastreamento do USPS, 10 horas e 22. Envelope 1 entregue. Assinado por D. Mercer. Derek não ligou. Derek apareceu. Às 11 horas e 40, ouvi o estalo do cascalho na entrada da garagem, seguido pelo bater da porta da caminhonete com força suficiente para fazer tremer a câmera da campainha Ring que eu havia instalado 6 meses antes, originalmente por causa de um ladrão de encomendas. Mas Deus age de maneiras úteis. Eu estava na cozinha. Lily estava no apartamento da Grace naquela manhã. Eu não fui até a porta. Ele bateu. Depois socou. Depois gritou: Fiona, abre essa porta. Você não pode fazer isso. Essa é terra dos Mercer. Essa oficina está aqui desde que o pai estava vivo. Você não tem esse direito. A câmera Ring gravou tudo. Eu assisti pelo celular a poucos metros dali. Derek, o rosto vermelho, andando de um lado para o outro na varanda. A carta registrada amassada no punho. Liguei para o atendimento não emergencial do condado de Henley. Meu nome é Fiona Mercer, 26 Birwood Drive. Tem um homem na minha propriedade que recebeu uma notificação de desocupação de 30 dias e agora está batendo na minha porta e gritando. Gostaria que um policial viesse pedir para ele se retirar. O policial chegou em 12 minutos. Observei pela janela enquanto Derek passava de gritos a resmungos e depois ao silêncio no espaço de uma única conversa com um agente ainda jovem. O policial examinou a notificação, conferiu meu documento, confirmou os registros da propriedade no sistema da viatura e mandou Derek sair do local. Derek apontou o dedo na direção da casa, na minha direção, e disse algo que não consegui ouvir de dentro. O policial anotou alguma coisa no bloco e repetiu com calma que era hora de ir. Derek foi embora.
Solicitei uma cópia do boletim de ocorrência. Número do caso 2024-1231-0087. Data: 31 de dezembro, registrando perturbação verbal e invasão após notificação. 2 horas depois, Grace me mandou um print. Derek havia postado no Facebook pessoal dele: minha cunhada acabou de chamar a polícia para mim por eu ir à propriedade da minha própria família. Ela contratou um advogado e está tentando nos tirar de uma terra que é dos Mercer há décadas. Tudo porque a filha dela inventou uma história no Natal. Compartilhem para que as pessoas saibam a verdade. Hashtag família em primeiro lugar. Hashtag injustiça. 214 compartilhamentos até a meia-noite. Eu não publiquei resposta. Não comentei. Não compartilhei. Apenas tirei prints de tudo, coloquei na pasta vermelha e assisti aos fogos pela janela da sala enquanto o relógio marcava meia-noite. Ano novo, regras novas. Os 3 primeiros dias de janeiro pareceram caminhar por uma cidade que já tinha tomado uma decisão. As amigas da igreja da Judite compartilharam a postagem da Karen em mais 2 grupos comunitários. O desabafo do Derek chegou até a página local de compra e venda. A narrativa era limpa e simples: nora sem coração expulsa a avó enlutada e o tio querido da terra da família por causa de um mal-entendido de Natal. Nenhuma menção ao cartaz. Nenhuma menção a uma criança com fome. Nenhuma menção aos $42 mil. Percebi isso primeiro no mercado. Dona Blue, da Associação de Pais, evitou contato visual no balcão de frios. Depois, no trabalho, uma enfermeira do turno diurno que eu mal conhecia disse: ouvi dizer que as coisas estão difíceis com a família do seu marido. Sinto muito. A pena na voz dela me disse que ela só tinha ouvido uma versão. As mensagens dos parentes mais distantes dos Mercer chegaram em ondas. A tia do Ryan: Judite está arrasada. Quase não está comendo. Isso é mesmo necessário? O primo do Ryan: você deveria pensar no que o Ryan gostaria. Ele não ia querer a família dividida. Um número que eu não reconhecia: que vergonha impedir uma avó de ver a própria neta. Li todas. Não respondi nenhuma. Então, no dia 2 de janeiro, quando eu entrava na minha garagem depois de um plantão de 12 horas, vi a senhora Patterson parada ao lado da caixa de correio, no terreno ao lado. Ela tinha 70 e poucos anos, viúva, o tipo de vizinha que percebia tudo, mas falava pouco. Morava na Birwood Drive havia mais tempo do que qualquer um. Ela me olhou de um jeito diferente dos outros. Não com pena nem julgamento, mas com reconhecimento. Fiona, ela disse, apenas isso. Eu vi uma coisa na noite de Natal, na casa da Judite. Eu deveria ter feito algo naquela hora e não fiz, mas, se alguém perguntar, eu vou contar exatamente o que eu vi. Ela se virou e entrou em casa antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada no carro por 1 minuto inteiro, com o motor desligado, encarando a porta fechada dela. Depois, acrescentei o nome dela à lista de contatos da pasta vermelha, não como arma, mas como testemunha. Há uma diferença. A cidade tinha ouvido uma versão da história. A senhora Patterson tinha visto outra. E o sistema, lento, metódico, indiferente a compartilhamentos no Facebook, continuava em movimento. Dia 2 de janeiro, 15 horas. A assistente social do CPS chegou à minha casa. O nome dela era Sra. Tate, 30 e poucos anos, presença calma, daquelas pessoas que escutam com o corpo inteiro. Ela perguntou se poderia conversar com a Lily na sala enquanto eu ficava na cozinha. Eu concordei. A doutora Sim já tinha atendido a Lily no dia anterior e disse que ela estava lidando bem com tudo, mas eu tinha preparado a Lily de forma simples: uma moça legal vai te fazer perguntas sobre a noite de Natal. Você só precisa dizer a verdade, como sempre faz. A entrevista durou 22 minutos. Eu ouvia murmúrios através da parede. A voz da Lily, baixa, mas firme. Nenhum choro. Quando a senhora Tate saiu, sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e falou com a linguagem neutra e cuidadosa de quem registra fatos. O relato da sua filha é consistente e detalhado. Ela descreveu o cartaz, a restrição de comida, a duração e os familiares presentes. Também descreveu os eventos que levaram à punição, especificamente que repetiu algo que ouviu sobre uma conta financeira. A senhora Tate fez uma pausa.
Isso é suficiente para abrir uma investigação formal por abuso emocional e negligência, especificamente humilhação pública, privação de alimentos e intimidação psicológica de uma menor. Judith Mercer e Derek Mercer serão nomeados como investigados. Então ela disse algo que eu não esperava. Recebemos um segundo relato esta manhã. De uma vizinha, uma senhora Patterson, da Birwood Drive. Ela entrou em contato com o nosso escritório de forma independente. Ela afirmou que testemunhou sua filha sendo levada para a varanda da frente por volta das 21 horas da noite de Natal, em temperatura de congelamento, vestindo apenas um vestido. Ela ouviu a voz de uma mulher adulta. Identificou como sendo a da senhora Judith Mercer gritando com a criança e forneceu um vídeo gravado no celular. A senhora Tate deixou a informação assentar por um instante. O vídeo tem 23 segundos. Foi gravado pela janela da cozinha da senhora Patterson, do outro lado do quintal. Ele não mostra claramente o rosto da criança, o que protege a privacidade dela, mas capta a voz, o horário 21h07 do dia 25 de dezembro e as condições aproximadas do momento. Apoiei as palmas das mãos na mesa. 23 segundos de imagens que eu não sabia que existiam, vindas de uma testemunha que eu não tinha pedido, confirmando tudo o que minha filha disse. Judith passou uma semana dizendo a quem quisesse ouvir que Lily era mentirosa, que eu era instável, que tudo não passava de um mal-entendido. 23 segundos não se enganam. A senhora Tate explicou os próximos passos. A investigação incluiria tentativas de entrevista com Judith e Derek, a análise das provas e uma conclusão dentro de 30 dias. Durante esse período, os investigados seriam orientados de que não era recomendado manter contato sem supervisão com a Lily. Acompanhei a senhora Tate até a porta. Ela apertou minha mão e disse: "Sua filha é articulada e corajosa. Você devia saber disso." Ela puxou ao pai e respondi, e falei sério. Preciso parar aqui por um momento, porque quando a senhora Tate me contou sobre o vídeo da senhora Patterson, eu fiquei sentada na cozinha olhando para a parede por um bom tempo. Não porque eu estivesse surpresa por alguém ter visto, mas porque me doeu saber que alguém viu e quase não falou nada. A senhora Patterson falou, ainda que tarde, mas falou, e isso importou. Se você ainda está aqui, acompanhe não por mim, mas pela parte da história que vem agora, porque o que acontece a seguir é quando as cartas registradas começam a fazer o trabalho delas e as pessoas que achavam que eram intocáveis descobrem que não são. Fique comigo. 15 de janeiro, uma terça-feira. Eu estava entre pacientes no hospital, preenchendo prontuários na sala de descanso. Café frio, luz fluorescente. Quando Nathan ligou. O avaliador do condado concluiu a revisão. A isenção de imposto residencial solicitada por Judith Mercer no seu imóvel foi considerada fraudulenta. Ela não teve nenhum direito de propriedade sobre o 26 da Birchwood Drive em nenhum momento do período em que fez a solicitação. Pousei a caneta. A partir de hoje, o condado está emitindo uma notificação para Judith Mercer de impostos atrasados no valor aproximado de $8.400, mais uma multa civil de 25%, cerca de $2.100. Total devido, $10.500. Prazo de pagamento, 90 dias. Fiquei em silêncio por um instante. Nathan esperou. Ele era bom nisso. Ela vai dizer que não sabia. Ela assinou o formulário, senhora Mercer. Todos os anos, por 3 anos. O escritório do avaliador tem a assinatura dela arquivada. 3 assinaturas. 3 anos se beneficiando de um desconto fiscal sobre uma casa que não era dela. Uma casa que ela usou como coleira para me manter obediente. Toda vez que ela dizia, lembre-se de em que propriedade você está, estava, na verdade, se beneficiando de um desconto sobre isso, continuou Nathan. A notificação será enviada para o endereço dela na Maple Ridge Lane, número 414. Duvido muito que ela esteja em clima festivo quando isso chegar. Ele estava certo. Judith ligou para o meu telefone 4 vezes naquela noite. Não atendi nenhuma. As mensagens de voz foram um verdadeiro estudo de deterioração. A primeira, indignada, isso é coisa sua, Fiona. A segunda, tentando negociar, podemos resolver isso se você simplesmente retirar a queixa. A terceira, ameaçadora, vou contar a todo mundo que tipo de pessoa você realmente é. E a quarta,
Algo que eu nunca tinha ouvido de Judith Mercer em todos os anos em que a conheci. Silêncio. 12 segundos de linha aberta, depois um clique. Aquele silêncio me disse mais do que todas as palavras dela jamais disseram. Era o som de uma mulher percebendo que o sistema não se importa com sua reputação, com o grupo da igreja ou com quantas pessoas compartilharam a campanha difamatória da sua nora no Facebook. O sistema se importa com assinaturas. E as de Judith estavam registradas. 20 de janeiro, escritório de Nathan. O mesmo cheiro de pão de fermentação natural na escadaria. Um peso diferente no ambiente. Havia uma planilha impressa me esperando sobre a mesa. 4 páginas, cada linha uma transação. Os registros da conta custodial 529 haviam retornado. 23 saques, disse Nathan, virando a primeira página em minha direção. Ao longo de um período de 18 meses, começando em junho do ano passado e terminando em novembro. Total retirado, $42.800. Observei as colunas data, valor, conta de destino e todos, absolutamente todos os saques, foram direcionados para a mesma conta bancária, uma conta corrente pessoal no Vale Federal, em nome de Derek P. Mercer. A autorização do custodiante foi assinada por Judith Mercer, continuou Nathan. Ela concedeu a Derek acesso direto à conta, o que, pelas regras do Plano 529, só é permitido para despesas educacionais qualificadas do beneficiário nomeado. Neste caso, Lily. E nada disso foi para a educação de Lily. Nem um centavo. As descrições dos saques estavam em branco. Nenhuma fatura de mensalidade, nenhum recibo de livros, nenhuma documentação de material escolar. Eram transferências diretas de dinheiro para a conta pessoal de Derek. $42.800. Meu sogro, Harold, um homem que trabalhou fazendo horas extras em uma fábrica de papel por 30 anos, havia economizado aquele dinheiro para que a neta pudesse ir para a faculdade. E ele tinha desaparecido, escoado para qualquer buraco que Derek tivesse cavado para si mesmo, com Judith segurando a pá. O que fazemos? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A notificação extrajudicial lhes deu prazo até 27 de janeiro para devolver os valores. Até hoje, não recebemos nenhum pagamento, nenhuma resposta e nenhuma comunicação do advogado deles, se é que tem um. No dia 28 de janeiro, disse Nathan, entrarei com uma ação civil no Tribunal Distrital Geral do Condado de Henley, por apropriação indevida e violação de dever fiduciário. Estamos pedindo a devolução integral dos $42.800, mais honorários advocatícios, custas judiciais e a multa de 10% do IRS por saque antecipado, pela qual Judith, como custodiante, é pessoalmente responsável. Ele deslizou um documento pela mesa. A petição já estava redigida. O valor total da condenação que seria pleiteada chegava a aproximadamente $46.350. Assinei a autorização. O dia 27 de janeiro veio e passou. Não chegou um único dólar. Nenhuma ligação para o escritório de Nathan. Nada. Na manhã de 28 de janeiro, Nathan protocolou a ação. O tribunal não grita. Ele carimba, registra, data e então manda um homem até a sua porta. 31 de janeiro, uma sexta-feira. O oficial de justiça chegou a 26 Birwood Drive às 14h14. Derek estava na oficina. Ele vinha arrastando os pés para sair, ainda dentro do prazo de 30 dias, mas claramente testando cada limite dele. A porta da oficina estava aberta. Eu conseguia ouvir a música dele da cozinha, alguma rádio country, alta demais, do jeito que as pessoas fazem quando estão fingindo que está tudo bem. O oficial de justiça era um homem baixo, de jaqueta cinza, completamente comum, carregando um envelope pardo que estava prestes a bagunçar o ano de Derek Mercer. Ele atravessou o cascalho, bateu na moldura da porta da oficina e disse o nome completo de Derek. Eu observei pela janela da cozinha. Não me orgulho do quanto observei de perto, mas também não me arrependo. Derek saiu, limpando as mãos em um pano. Olhou para o envelope. Olhou para o oficial. Seu rosto passou pela confusão, pela irritação e então por algo mais profundo, reconhecimento. O reconhecimento de um homem que, em algum nível, esperava por aquele momento, mas tinha se convencido de que ele nunca chegaria de verdade. O que é isso? Citação civil, Tribunal Distrital Geral do Condado de Henley.
Você foi nomeado réu em uma ação por apropriação indevida e violação de dever fiduciário. O senhor foi oficialmente citado. Derek não pegou o envelope. O oficial o colocou sobre a bancada de trabalho, anotou a recusa no formulário e voltou para o carro. Pela lei da Virgínia, a citação era válida. A senhora Patterson estava na caixa de correio. Ela viu tudo. Não acenou para Derek. Também não desviou o olhar. Apenas ficou ali, segurando sua correspondência, testemunhando da forma que bons vizinhos acabam fazendo. Derek ligou para Judith. Sei disso porque, em menos de 20 minutos, o Buick prateado de Judith parou na entrada da minha garagem e ficou ali, porque o portão estava fechado. Eu havia instalado um portão simples na entrada da garagem na semana anterior. Nada dramático, apenas um portão de metal com um cadeado que dizia de forma clara e legal: esta é uma propriedade privada, e você precisa de permissão para entrar. Judith ficou do lado de fora daquele portão por 4 minutos. Eu contei o tempo. Ela segurava a grade de metal com as 2 mãos. Olhava para a casa, a minha casa, com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto. Não era raiva, nem indignação. Era medo. Ela voltou para o carro e foi embora sem dizer uma palavra. Fechei a cortina da cozinha, sentei à mesa e soltei o ar como se fosse a primeira vez em 5 semanas. O dia 30 de janeiro era o prazo final, 30 dias a partir da notificação de desocupação. O advogado de Derek, um profissional de honorários baixos que Judith aparentemente encontrou por meio de um contato da igreja, havia orientado por escrito que ele cumprisse a ordem. Eu sabia disso porque Nathan recebeu uma cópia da carta do advogado, que basicamente dizia: meu cliente reconhece o direito legal do proprietário à posse do imóvel e desocupará as dependências da oficina até a data estipulada. O tom era rígido. O papel timbrado era genérico e, entre cada linha, dava para ler o subtexto: não temos caso algum, e sabemos disso. Derek apareceu às 8 da manhã com um reboque UOL alugado e aquele tipo de silêncio furioso ao qual os homens recorrem quando perdem o controle de uma situação que nunca estiveram realmente no controle. Ele carregou ferramentas, restos de madeira, uma bancada de trabalho, 2 aquecedores portáteis e o que parecia ser vários meses de latas de bebida energética. Não bateu à minha porta. Não fez contato visual com a câmera da campainha Ring, embora ela tenha registrado cada ida e volta entre a oficina e o reboque em nítido 1080 polegadas. Grace chegou às 10 horas. Trouxe café e ficou ao meu lado na varanda da frente, não para se vangloriar, apenas para estar ali. Essa sempre foi a filosofia da Grace: você não precisa enfrentar coisas difíceis sozinha. Às 12h17, Derek fechou a porta do reboque. Caminhou até a caminhonete, abriu a porta e então se virou para olhar a casa uma última vez. Você vai se arrepender disso, Fiona, disse ele, sem gritar. A voz estava plana, cansada. Você não tem mais família. Grace, ainda segurando o café, inclinou a cabeça. Você esqueceu os sacos de lixo no canto. Quer que eu jogue fora ou prefere que eu te cobre pelo descarte? Derek bateu a porta da caminhonete e foi embora. Entrei na oficina vazia. Cheirava a óleo de motor e serragem. Havia danos, um buraco na parede de drywall, um vidro da janela rachado. Fotografei tudo, coloquei data e enviei para Nathan. Se fosse necessário, aquilo passaria a integrar a ação por danos à propriedade. Tranquei a porta da oficina com um cadeado novo, fiquei ali no frio, chaves na mão, e olhei ao redor para os 0,8 acres que Ryan havia transferido silenciosa e cuidadosamente para mim antes de o tempo dele acabar. Nosso, por completo, finalmente, inquestionavelmente nosso. Nas semanas seguintes, as consequências chegaram do jeito que as consequências costumam chegar, não de uma vez só, mas em uma sequência constante e documentável que tornou a narrativa do Facebook muito difícil de sustentar. A fraude de Judith no pedido de isenção residencial resultou em uma cobrança do condado no valor de $10.500. Ela tinha 90 dias para pagar. Não tinha $10.500. Eu sei disso porque Nathan recebeu uma carta do novo advogado contratado por Judith solicitando uma prorrogação de boa-fé em nome de sua cliente, citando dificuldades financeiras inesperadas. O avaliador do condado não negocia boa-fé. Eles negociam planos de pagamento, com juros.
O CPS concluiu a investigação em meados de fevereiro, constatando abuso emocional e negligência comprovados por parte de Judith Mercer contra uma criança menor de idade. Derek Mercer foi listado como parte contribuinte. A recomendação foi a proibição de qualquer contato sem supervisão com Lily, até a conclusão de um programa de aconselhamento familiar aprovado pelo tribunal. Judith não se inscreveu. A sentença civil de Derek saiu em março. Ele não compareceu à audiência. Nathan solicitou uma sentença à revelia, e o juiz a concedeu, $42.800 em fundos do plano 529 desviados, mais $3.200 em honorários advocatícios e custas judiciais, além da penalidade aplicável do IRS. Total, $46.350. Nathan iniciou o processo de penhora de salários na semana seguinte. Derek, que havia acabado de começar um emprego em um depósito, pagaria essa dívida por muitos anos. Karen, esposa de Derek, descobriu durante o processo judicial quanto do fundo universitário de Lily ele havia drenado e para onde o dinheiro realmente tinha ido. Ela não publicou nada no Facebook. Voltou para a casa da mãe em fevereiro e entrou com pedido de separação legal em março. Eu não senti prazer nisso. Eu entendi. Os parentes mais distantes da família Mercer ficaram em silêncio. Não arrependidos, apenas em silêncio. O tipo de silêncio que se instala sobre uma família quando uma campanha de difamação bate de frente com documentos reconhecidos em cartório, registros judiciais e uma cobrança de impostos do condado. Ninguém mais compartilhava a postagem de Derek no Facebook. Ela ainda estava lá, tecnicamente, mas os fatos têm um jeito de fazer o barulho parecer muito pequeno. A ligação veio na primeira semana de fevereiro, em uma manhã de sábado. Lily estava à mesa da cozinha desenhando, e eu lavava a louça. Quando vi o nome de Judith na tela, sequei as mãos, fui até o quarto e fechei a porta. Atendi uma última vez. Fiona. A voz dela estava diferente, menor. O verniz tinha sumido. Nada de voz de igreja, nada de calor ensaiado, apenas uma mulher de 62 anos que havia perdido o filho mais velho e agora via o resto do seu mundo desmoronar. Eu sei que não tenho o direito de ligar para você. Não tem. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir a respiração dela. Eu cometi um erro com a Lily, com a placa. Eu estava com raiva e, eu fui longe demais. Eu sei disso agora. Esperei. Por favor. Ela é tudo o que me restou do Ryan. Não tire ela de mim. Fechei os olhos, não porque sentisse pena dela embora parte de mim entendesse o luto por trás da crueldade, mas porque eu precisava dizer as próximas palavras com muita precisão e não queria dar margem a qualquer interpretação. Judith, eu não estou tirando a Lily de você. Eu estou protegendo ela do que você fez. Não são a mesma coisa. Silêncio. Quando você estiver pronta para trabalhar com um terapeuta familiar, um profissional licenciado, não o pastor Dave, e quando tiver concluído o programa de aconselhamento recomendado pelo CPS, você pode entrar em contato com o escritório do Nathan Cordeireiro para discutir visitas supervisionadas. Você não entra em contato comigo. Você não entra em contato com a Lily. Você segue o processo. Fiona, esse é o meu limite. Ele não é negociável. Desliguei. A ligação durou 47 segundos. Eu sei disso porque conferi o registro de chamadas depois e o adicionei à pasta vermelha. Força do hábito. Sentei-me na beira da cama por 1 minuto. Minhas mãos estavam firmes. O maxilar doía de tanto ficar cerrado. A casa estava silenciosa, exceto pelo cantarolar de Lily na cozinha. Alguma música de desenho animado, eu acho, um pouco fora do tom e completamente perfeita. Família não é uma placa pendurada no pescoço de uma criança. Família é quem vai lá e tira essa placa. Em março, abri uma nova conta 529. Mesmo plano estadual, mesmo objetivo, custodiante diferente. Eu transferi os $4.200 restantes da conta original, o que sobrou dos 47.000 de Harold para a nova conta. Não era muito. Era apenas uma fração do que Lily deveria ter, mas era limpo, estava protegido e ninguém tinha acesso a ele além de mim e da instituição financeira. Nathan configurou a ordem de penhora de salário no contra-cheque de Derek. A matemática era simples e implacável,
uma porcentagem de cada pagamento descontada automaticamente direcionada para uma conta de recuperação vinculada à sentença. Derek pagaria por muito tempo o que havia roubado. O tribunal não perguntou se ele se sentia confortável com isso. Tribunais não perguntam. Também me reuni com uma consultora financeira por meio do programa de assistência ao empregado do hospital, gratuito para os funcionários, algo que eu nunca tinha usado porque nunca tive espaço mental para isso. Ela me ajudou a configurar uma contribuição mensal automática para a nova conta 529 de Lily, $150 por mês. Pouco, mas constante. Com um crescimento médio de 7% ao ano, capitalizado ao longo de 8 anos, Lily teria um começo significativo quando completasse 18 anos. Não serão $47 mil até lá. A consultora disse que não precisava ser. Só precisava ser dela. Naquela mesma semana, voltei à caixa do Ryan mais uma vez. Não em busca de documentos, mas da carta que estava bem no fundo, aquela que eu tinha anotado em 26 de dezembro, mas para a qual ainda não estava pronta. Ela estava lacrada, com Lily, 18º aniversário escrito na frente, na letra quadrada de Ryan. Quebrei minha própria regra. Abri a carta e ia ali em pé no corredor, com uma mão apoiada na parede, porque o chão parecia instável. Lilibug, se você estiver lendo isso, você tem 18 anos, e eu provavelmente te devo explicações por muitas coisas, mas aqui está a que mais importa. Você vale cada coisa boa que este mundo tem a oferecer. Não deixe ninguém, ninguém mesmo, te dizer que você não merece um lugar à mesa. Sua mãe e eu garantimos que você sempre teria um lugar. Confie nela. Ela é a pessoa mais forte que eu já conheci, e nem sabe disso. Eu te amo além da lua. Papai. Dobrei a carta novamente, coloquei-a de volta no envelope e a guardei na caixa, ao lado da escritura. Pela primeira vez em 3 anos, chorei. Não aquele choro que afoga, mas o tipo que lava algo por dentro. Abril chegou do jeito que sempre chega na Virgínia, devagar, e de repente tudo de uma vez. Numa manhã, o dogvall do lado de fora da janela da cozinha era só galhos nus. Na manhã seguinte, estava coberto de flores brancas que fizeram Lily colar o rosto no vidro e dizer, parece que nevou flores, mãe. Finalmente tirei as luzes de Natal no primeiro sábado do mês. Lily ajudou, em pé num banquinho, desenrolando cuidadosamente cada fio. Ela perguntou se podíamos deixar uma fileira acesa o ano todo, só as luzinhas perto da porta da frente. Eu disse, sim, algumas luzes valem a pena manter acesas. Ela estava consultando o Dr. Sim a cada 2 semanas agora. A terapeuta me disse que Lily estava processando tudo com uma resiliência notável, o que, em linguagem simples, significava que minha filha era mais forte do que qualquer um jamais lhe deu crédito. Ela começou a escrever em um diário, não porque alguém mandou, mas porque quis. Disse que colocar as coisas no papel ajudava a deixá-las em algum lugar que não fosse o meu peito. Na escola, entrou para o clube do livro do 5º ano. Sua primeira recomendação para o grupo foi o único e incomparável Ivan. A professora me mandou um e-mail. Lily apresentou o livro hoje para a turma com uma confiança que eu nunca tinha visto nela antes. Ela disse, é sobre dizer a verdade, mesmo quando é difícil. Ela está se tornando uma voz de verdade nesta sala de aula. A oficina. A antiga oficina de Derek. Passei um fim de semana limpando tudo. Grace ajudou. Consertamos o drywall, trocamos o vidro quebrado da janela, varremos a serragem. Quando terminamos, Lily ficou parada na porta, olhando ao redor. Posso transformar isso na minha sala de arte? No fim de semana seguinte, pintamos juntas. Paredes azul claras, porque Lily disse que azul era a cor do pensamento. Pendurei um painel perfurado para os materiais dela e coloquei uma escrivaninha perto da janela, onde a luz era melhor. Grace passou a vir jantar todas as quintas-feiras. Ela trazia a sobremesa. Lily arrumava a mesa. Nós 3 ficávamos sentadas na cozinha, comendo e conversando sobre nada em especial. Pacientes do hospital, o que a Grace estava assistindo na TV. E, toda vez que eu olhava ao redor da mesa, pensava, é assim que a segurança se parece. Não é barulhenta, não é perfeita, não é uma encenação para ninguém. São apenas 3 pessoas numa casa que tem o nome delas, com as portas trancadas e as luzes acesas. Sábado de manhã, em maio.
A cozinha cheirava a manteiga e xarope de bordo porque Lily decidiu que já tinha idade para virar panqueca sozinha, e ela estava quase certa. Solma caiu no fogão. Sentamos à mesa perto da janela. O sol entrava em faixas quentes sobre a madeira. O dogwood estava em plena flor. Lily estava descalça, o cabelo ainda bagunçado de sono, desenhando numa guardanapo de papel entre uma mordida e outra. Observei enquanto ela desenhava, a língua levemente de fora, a testa franzida, a mesma expressão que Ryan fazia quando estava concentrado. Ela desenhou uma casa, um retângulo simples, telhado em triângulo, uma porta com maçaneta redonda. 2 bonecos de palito na frente, um alto, um pequeno, e ao lado uma árvore com círculos rosas como flores. Embaixo, em letras de forma cuidadosas, nossa casa. Ela empurrou o guardanapo pela mesa na minha direção. Peguei, olhei para as 2 figuras, para a árvore, para aquelas 2 palavras que diziam mais do que qualquer petição, qualquer sentença judicial, qualquer mensagem de voz guardada numa pasta vermelha numa prateleira. Eu adorei, eu disse. Sei exatamente onde isso vai ficar. Naquela tarde, abri a caixa do Ryan mais uma vez. Coloquei dentro o desenho de guardanapo da Lily, ao lado da escritura, ao lado da carta dele, ao lado do bilhete jurídico amarelo que deu início a tudo. A caixa não era mais pesada. Não era mais algo que eu evitava na prateleira mais alta do armário. Era uma prova não do que havíamos perdido, mas do que tínhamos atravessado. Judith nunca ligou para o escritório do Nathan. Talvez um dia ela ligasse. Talvez fizesse o trabalho necessário, talvez houvesse uma visita supervisionada no consultório de um terapeuta, e talvez Lily decidisse como queria que aquela relação fosse. Essa seria uma escolha da Lily, quando ela estivesse pronta. Não minha, não da Judith, não do Derek. A pasta vermelha ficou na estante da sala, fechada. Eu não a escondi. Também não a deixei em evidência. Ela simplesmente estava ali, como um extintor de incêndio. Você torce para nunca mais precisar, mas mantém ao alcance, por precaução. Dei uma mordida na panqueca. Lily já estava desenhando outra coisa. Desta vez, um gorila de olhos gentis, cercado por outros animais, todos livres. As luzes perto da porta da frente piscaram uma vez e depois ficaram firmes. Nós estávamos em casa. Obrigada por ficar até o final. Esta história é ficção, mas a sensação de ser traída pelas pessoas que deveriam te proteger é real demais. Se você está aí agora, colocando um limite pela primeira vez, ou pensando em abrir uma caixa que vem evitando, ou apenas tentando manter seus filhos seguros em um mundo que nem sempre ajuda, eu vejo você. Você não está sozinho. Se este vídeo significou algo para você, deixe um like. Inscreva-se se quiser mais histórias. E confira a descrição abaixo. Tem outra história esperando por você. Também sobre uma mãe. Também sobre um pedaço de papel que mudou tudo. Te vejo lá.